Oi, então, nesse filme a gente vai ver um pouco de abelhas e insetos polinizadores, tá? Então você vê aí as abelhas nas flores, tá? O que elas estão coletando? Elas estão coletando duas coisas, o pólen e o néctar, tá? Aqui você vê uma casa de abelha, tá? É uma caixa de abelha. Na verdade, é um apicultor, né, que constrói essas caixas e coloca os ninhos das abelhas lá dentro, porque fica mais fácil dele ter acesso ao mel, né, a cera, a própolis, geleia real, que são os produtos das abelhas, tá? Então, elas constroem esses favos, né, numa forma de hexágono. Olha só que legal. Aqui dá para você ver bem que elas vão enchendo esses favos de várias coisas. Tem favos para colocar o pólen, tá? Para colocar mel. E em alguns favos a rainha passa botando ovos, tá? Então ela bota um ovo dentro de cada célula dessa, tá? Então as abelhas são bem organizadas e bem limpinhas. À medida que vão enchendo os favos, elas vão cobrindo eles com tampinhas de cera. Tá? Essas são as abelhas operárias, são as que trabalham, né, na colmeia, e essa abelha grande aí que você está vendo no centro é uma rainha, tá? E as operárias ficam seguindo ela, tá? Ela bota um ovo e elas já vão tampando a célula onde a rainha botou o ovo. Aqui você vê as larvas, né, de futuras abelhas. Conforme essas larvas forem alimentadas, se for com mel, elas darão origem a operárias. Se for com geleia real, aí elas darão origem a novas rainhas, tá? Olha só, dá para ver bem ali uma larva se mexendo ali dentro, tá? As operárias, elas trabalham o dia inteiro, elas têm diversas funções. Vigiar o ninho, né? Coletar o mel, coletar o pólen, né? O néctar, cuidar da rainha, que são a maior parte das abelhas é de operárias. Existe a abelha rainha, que é a única abelha da colmeia, né? Essa aí que você está vendo de novo. Existem os zangões, né? Os zangões, a única função deles é fecundar as rainhas novas, que nascem na colmeia, e depois eles morrem. Então, as abelhas é mesmo uma sociedade de meninas, né? Você só tem fêmeas ali. Então, você vê que nascem rainhas em uma colmeia. Só que a gente sabe que a colmeia só pode ter uma rainha. Então, o que acontece com as rainhas novas? Chega um dia lá que elas voam, tá? E elas saem voando, os zangões saem voando atrás delas. Os zangões são as abelhas macho, né? Daí eles fecundam essas rainhas novas no ar, tá? Eles cruzam com elas e aí eles morrem. E elas voltam, tá? Essas rainhas novas fecundadas, quando elas chegam no ninho, elas levam junto com elas uma parte das abelhas da colmeia. Essas abelhas, elas vão levando um pouco de cera junto com elas, né, nas patinhas delas, e vão embora junto com uma rainha nova, tá? É isso que se chama enxamear, tá? Esse é um enxame que já tem uma rainha, né, e agora eles estão procurando um lugar para morar, para poder fazer a sua colmeia, tá? E aí, quando eles encontram esse lugar, a rainha nova origina uma colmeia nova, né, longe daquela colmeia original, tá? Então, essa abelha que a gente viu até agora é a abelha que fabrica mel, tá? É a Apis mellifera. Só que ela não é uma abelha brasileira, é uma abelha europeia, tá? No Brasil, existem uma porção de abelhas nativas, e são abelhas que não têm ferrão, geralmente são abelhas pequenininhas, tá? Essas abelhas sem ferrão são nativas, né, do Brasil, também produzem mel, só que não é um mel em tão grande a quantidade, tá? Quanto essa abelha grande europeia, tá? E a gente vai ver algumas delas agora. A maioria delas tem nomes indígenas, tá? Essa primeira que a gente está vendo aqui, ela se chama mandaçaia. A mandaçaia é uma abelha muito bonitinha. Ela tem quase o tamanho dessa abelha europeia, tá? Só que ela é mais bonitinha ainda.
O ninho dela é muito legal, tá? Ela faz os favos ali no meio, tá? Esses são favos de cria. E o mel, na verdade, ela estoca ao lado desses favos, mas ela não põe em favos, ela faz tipo uns tamborezinhos, tá? De cera, uma cera bem fininha. Você pode ver ali do lado, né? Eles têm um buraquinho, tambores, um coladinho no outro. Tipo uns vasinhos, né? Só que o mel dela é bem ralinho, tá? É tipo uma água com açúcar, assim, bem ralo. Essa abelha é criada hoje em dia, mas para bonito mesmo e para preservar a espécie, tá? Então o nome dela é mandaçaia. Então, agora você tem essa abelha aqui, que é a irapuá. Irapuá é uma abelha muito legal, porque ela constrói um ninho bem grande, de barro, bem grande mesmo. Esse ninho aí, ele tá pendurado numa mangueira. E fui eu mesmo que fotografei, tá? Essa irapuá, ela não tem ferrão, tá? Mas ela tem um ataque bem interessante, assim. E se você fica parado na frente do ninho das irapuás, elas vão voar no seu cabelo. E aí elas começam a, tipo, torcer a raiz dos fios de cabelo, tá? Elas, nossa, dá uma sensação muito estranha, assim, na tua cabeça, né? No teu couro cabeludo. É difícil de tirar as abelhinhas porque elas se agarram muito ali no teu cabelo. Mas elas não fazem nada, na verdade. Nessa foto aqui, a minha filha está embaixo da árvore, né, da mangueira, e eu coloquei ela ali para poder dar uma ideia do tamanho dela, né? Ela tinha 13 anos na época. A altura dela, para você ver o tamanho do ninho, que é um ninho bem grande, bem antigo mesmo. Tá? Os donos da casa, eles gostam de ter esse ninho aí, né? E vão deixando ali. Então o ninho foi se tornando bem grande. Aqui você vê a entrada do ninho da abelha limão, tá? É uma entrada de ninho bem diferente, ela faz todas essas caraminholas de cera, aí é uma cera bem escura, né? Ela faz esses negócios aí que é como se fossem umas entradas falsas do ninho, tá? Na verdade, a entrada é uma entrada bem grandinha ali, você pode ver que tem uma porção de abelhas ali, né? Naquela entrada, vigiando a porta do ninho, tá? Essa abelha é uma abelha bem sem vergonha, porque ela não produz mel. Ela é ladra, tá? Ela rouba o mel de outras abelhas. Como é que ela faz isso? Toda a organização da vida das abelhas é baseada em cheiros, tá? Então, se você colocar um cheiro muito forte dentro de uma colmeia, você desorganiza tudo. E é isso que essa abelhinha faz. Essa abelha, se você pegar ela na mão e você, tipo, passar a mão nela, você vai sentir um cheiro bem forte de limão, tá? Então, quando essa abelhinha ela entra na colmeia de outras abelhas indígenas, né? O que ela faz? Ela solta esse cheirinho de limão e isso deixa as outras abelhas meio tontas, tá? E se muitas abelhas limão entrarem em uma colônia de abelhas diferentes, as abelhas vão ficar tão tontas que elas acabam indo embora. E aí a abelha limão consegue roubar todo o mel e a cera que as outras produziram e levar para o ninho dela mesma, tá? Então era uma abelha ladrona. A jataí é a abelha mais bonitinha que tem, porque ela é bem amarelinha, tá? E ela faz essa cera bem fininha e faz um tubo comprido assim na entrada da colmeia, né? E elas ficam assim voandinho perto da entrada e é um negócio muito bonitinho. O mel dessa abelha é um mel muito valorizado, tá? Porque dizem que tem efeitos medicinais e tal. Então você pode ver que esse ninho está numa caixinha de apicultor, né? E o cara está criando aqui essas jataís para comercializar o mel, tá? A jataí também é uma abelha bem legal, uma abelha bem comum de se encontrar. E quando você acha esse tubinho aqui, ele é bem característico, né? Da entradinha do ninho dela. É uma abelha bem legal também.